a nossa oração a Ti, pedindo que o Senhor fica conosco, que o Senhor não vire as Tuas costas jamais para nós, mas que o Senhor possa nos ter em Teu poder, sob a Tua perfeita vontade. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Pedimos que o Senhor encaminhe a cada dia, Pai, o nosso coração ao Senhor, desde a criança até o mais velho. E que cada um veja quão rápido passa esta vida. É como uma sombra passageira, é como um vapor que sai de uma panela que aparece e subitamente desaparece. Mas pedimos que o Senhor encaminhe os nossos passos no caminho certo, no Teu caminho. Entregamo-nos a Ti nessa manhã para ouvir a Tua palavra e não somente ouvir, mas nos dê graça ao Teu povo para colocá-la em prática. Em nome de Jesus rogamos. Amém. O nosso bom dia a todos vocês. Eu sempre aprecio muito a escola dominical. Quando começamos o dia, nossas mentes estão tranquilas, descansadas, né? Não passamos ainda pela agitação do corre-corre do dia. Então é um momento maravilhoso. E domingo é domingo. Você deva sempre dedicar esse dia para o Senhor. Não é dia de trabalhar, não é dia de fazer negócios, mas é um dia de você recarregar as suas baterias espiritual, né? Para enfrentar a semana que vai vir. Então, domingo você desfrute também da companhia da sua família e dos seus filhos. É um dia que você tem que dedicar ao Senhor. Não há dentro da Bíblia a ordem para guardar um dia por ser aquele dia. O sábado foi dado como uma sombra, um tipo no Velho Testamento. A palavra sábado quer dizer descanso e apontava para Jesus. E Jesus mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Então era um descanso físico que apontava para um descanso espiritual. Assim, irmãos, também domingo não é uma ordem, mas nós guardamos esse dia não por ser domingo em si, mas em comemoração à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nossas saudações a vocês que estão na internet. Vamos ler a Bíblia em Jonas, capítulo 1. E eu tenho em mãos uma mensagem pregada pelo nosso profeta, um homem correndo da presença do Senhor. Pregada dia 17 de fevereiro de 65, quarta-feira à noite. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Que Deus nos abençoe. Assentai-vos. Eu espero que cada um de vocês tenha esta mensagem. Ela veio da voz de Deus. Então, eu pergunto, quantos de vocês não têm esta mensagem? Nunca leu? Levante a mão. Algumas poucas mãos, né? Mas eu creio que ela está aí disponível a todos. Todas as mensagens que vêm, quando vêm lá da voz de Deus, todos vocês recebem. Elas estão, nunca privamos ninguém ter acesso à mensagem, desde que seja o pregador William Branham, a mensagem de William Branham, é como eu digo, eu não me importo com a cor da capa. Quem confeccionou? A confecção nunca é mais do que o teor, o que está ali dentro. Entende? Então, nunca é mais do que o conteúdo. Entende? Alguém pode valorizar muito a confecção e despreza o conteúdo. Mas, pelo menos, nós ensinamos o contrário, porque esta é a verdade. O que importa é a mensagem, não é a cor da capa. Essa mensagem, o profeta, ele diz assim: não é um fim triste um homem correndo da presença do Senhor? E esse é o meu assunto. Estou começando com o parágrafo 43. Deixa-me dizer aqui. Jonas, ele foi um profeta lá próximo ao ano 800 antes de Cristo, 793 para baixo. Ele é chamado um dos pequenos profetas, porque temos poucas profecias dele. Enquanto Isaías, Jeremias, Miqueias, são muitos capítulos, eles são chamados grandes profetas. É devido ao tempo, a duração que eles pregaram. Enquanto Elias nem mesmo escreveu suas profecias, muitos profetas nem mesmo sabia ler ou escrever, não deixaram suas profecias registradas. Agora, Jonas, ele foi mandado para profetizar contra Nínive. Nínive era a capital da Assíria. A Síria foi um dos governos mais terríveis, selvagens, usava o terror para manter em obediência a população conquistada, os povos conquistados. Eles arrancavam os olhos das pessoas, cortavam suas mãos. Eles realmente eram sanguinários. E o próprio profeta, tem um dos profetas, creio que foi Naum, eles mesmos perguntam, quem não
sofreu contigo a Síria? Quem é que não sofreu? Então foi o império antes do Império Babilônico. Foi o pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, que reuniu com mais uns povos, se rebelaram contra aquele domínio assírio e destruiu aquele governo. E formou então o Império Babilônico. Entende? Começou então o tempo dos gentios, conhecido o tempo dos gentios, que até hoje ainda está de pé. Foi o tempo que Israel foi levado prisioneiro para a Babilônia. Então, o que você pensar que era selvagem, cruéis, usava aquela política de terror para amedrontar e assim fazer com que o povo fosse, os povos conquistados, lhes obedecesse. A Síria foi terrível. Agora, primeiro queremos pensar nisto. A razão principal que acredito dele fazer esta grande coisa foi porque, quer dizer, fugir, né? Jonas era judeu e pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido, porque os gentios achariam: o que este judeu tem a ver conosco? Mas veja você outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos, que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentil. Ele é Deus de todos os povos. Ele simplesmente escolheu os judeus. Ele simplesmente escolheu os judeus. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus. Foram escolhidos por uma causa específica. E essa causa foi dar-lhes a lei. A lei veio por Israel. E não conseguiram guardá-la. E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. Isso quer dizer, não havia misericórdia. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou da graça para pagar aquela pena ou lugar sob o qual a lei nos colocou. Então vocês observem que, me explicando melhor, aqui, Deus, ele, de entre todos os povos, ele escolheu um homem chamado Abraão. E de Abraão ele fez uma nação. E daquela nação ele queria mostrar, dar um exemplo para as demais nações. Entende? E assim nós vemos que por Israel, como disse Paulo em Romanos 9, foi por onde veio os profetas, por onde veio a lei, por onde veio até Cristo. Foi através desse povo eleito, povo que Deus elegeu de entre todos os povos da terra, como disse Deus, não porque vocês eram grandes e fortes, mas Deus chamou um homem
já de idade, dele fez uma nação. E essa nação até hoje está aí, de pé diante dos seus inimigos. E por ele veio Cristo. Agora, veio a lei, como diz o profeta, e a lei não tem pena, não tem misericórdia, não tem dó. Entende? E eles não deram conta da lei, mas foi preciso a graça de Deus por Jesus Cristo para pagar, cumprir toda a lei. E quem foi que matou a Jesus? Foi justamente a lei, os guardadores da lei, guardadores do seu sábado. Entende? Veja só, aqueles fariseus. E Jonas aqui foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia, para ir até esta cidade. E aqui encontramos o exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Já começa, né? Não é só Jonas que corria dos deveres, não. É um exemplo, sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas. Corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se esta não trabalha, fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. De modo que todos têm que trabalhar. Entende? Todos têm que trabalhar. Bem, isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. E geralmente aquela tendência de correr. Menina, vai fazer esse serviço. Ai, mãe, manda fulana, manda fulano. Eles querem, sempre é o homem, né? Que está correndo das suas responsabilidades. E agora eu vou dizer uma coisinha, a coisa mais feia que tem, que eu acho, é o homem viver nas costas da mulher. A pessoa simplesmente, ele fica em casa, por ali, nem busca trabalho. Parece até o Zé Carioca, né? Zé Carioca, eu li uma vez aquelas revistinhas, aquele papagaizinho verde. Ele andando com a namorada dele, a rua estava cheia de precisa disso, precisa de um empregado, precisa de um balconista, precisa de mais alguém. E ele disse assim para ela, vamos embora, que é tão feia, ruim essa rua, vamos para o outro lado. Não queria trabalhar, né? Então, aí está. Você sabe, eu já li, né? Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar, todos têm de encarar uma certa responsabilidade.
quando você chega a escolher a sua esposa, escuta lá, rapaziada, e se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar. Talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, viu, irmãs? Você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem a responsabilidade de dar, de vestir e de alimentar. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram de safar-nos delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Todos os sentidos, você assume uma responsabilidade. A menina, eu penso que há muitas pessoas, muitos jovens, que chegam ao casamento, ou chegaram ao casamento, e nunca pensou nas responsabilidades. Mas sonhou que a vida seria um mar de rosas e flores e perfumes. Mas logo ela vê que ela tem que levantar cedo, coisa que não fazia na casa da mamãe, né? A mamãe fazia as coisas. E arrumar o café para o marido, para ele sair para o trabalho. E que ela tem que ter a comida pronta. Antes não preocupava com isso, era a mamãe. Entende? Antes somente ajeitava, ajudava ali no quarto, aqui, alguma coisa lá. Mas agora tem que lavar roupa, agora tem que passar roupa, agora tem que... É uma responsabilidade, manter a casa limpa, e aí vai. E aí vai. E quando vem as crianças, a coisa vai pesando mais. Então, eu penso que muitas vezes, nossas meninas, muitas das nossas não estão preparadas. E foi sua mãe que não a preparou. Foram seus pais, principalmente a mãe. Da mesma forma o rapaz. Entende? Cresceu, trabalhou, gastou tudo com tênis e roupa de marca, não aprendeu a investir. Entende? Então, sempre teve uma vida fácil, nem ajudava nas despesas de casa. Pelo contrário, exigia que roupa limpa, passada, como se fosse um hóspede. Mas quando assume o lar, lembra, você tirou a filha alheia da casa do pai. Meu filho, você tem que dar o de melhor e ser para ela não só um marido, mas ser um amigo, ser um pai, ser um companheiro. É isso aí. E os pais têm o dever de criar seus filhos. Não é o futuro marido que vai criar. Não é a futura esposa que vai pôr ele em linha. Não, você tem que fazer o seu melhor, para quando ele chegar lá, já esteja na linha. Entende? Já esteja na posição certa, uma pessoa responsável,
uma pessoa que pensa. E a vida a dois não é uma vida fácil, porque são duas personalidades e que elas devam se fundir e se tornar, como diz a Bíblia, uma só carne. Então, o dia a dia é um verdadeiro esmeril. Você aprende com ela e ela aprende contigo. Agora a pessoa tem que se pôr na posição de aprendiz. Agora, não só, tem que fazer o que eu quero. Não é assim. A vida a dois tem que aprender a ceder. Entende? Cada lado tem que aprender a ceder para que haja uma boa convivência. Pior coisa que os filhos podem contemplar é a discussão, a briga, o desentendimento entre seus pais. E é claro que vai, antes de casar, pensa que tudo é um mar de rosa. Ela concorda com tudo, ele concorda com tudo, ela até se for preciso morar debaixo da ponte, vai, né? E aí vai. Mas depois que se casa, aí vai ver que a coisa é diferente. E eu pergunto, e você está preparada para assumir as responsabilidades da casa, da vida, de esposa? E vocês, irmãs, lembram que a vossa responsabilidade é mais do que a mulher ali fora. Porque você tem uma responsabilidade de aplicar a Bíblia no teu relacionamento. E você, homem, também tem a responsabilidade de viver a Bíblia. Entende? No teu relacionamento. E é por este canal que cada um deva andar. Cada um deva andar. Deva dar o verdadeiro exemplo. Entende? Agora, me representa que há muitos que, como eu disse, não estão preparadas para o casamento. Veio o casamento mais como uma maneira oficial, correta, para ter relacionamento sexual. Entende? E não olha as responsabilidades. E não olha as responsabilidades que está assumindo. Por isso é que a coisa caminha assim. E hoje, em dia, olha ali fora, e é larga e puxa e solta, né? E acha que se não dá certo, está livre. Mas você conhece a Bíblia. E você sabe que divórcio não é algo que agrada a Deus. Mas por que essa facilidade? Qualquer coisa, eu vou me separar, eu vou embora, eu vou me divorciar. Entende? Mínima coisinha. Tem qualquer contrariedade. Eu sempre digo, essa palavra divórcio, separação ou suicídio é coisa que nunca deveria se nomear. Quando fala, aquilo abre a porta do inferno e traz um monte de espírito. Porque cada coisa, olha, parece que a solução é se matar ou se divorciar. Você assumiu um nome, você assumiu um lar. Eu já vi pessoas dizer, eu joguei meu casamento fora, por irresponsabilidades. Por irresponsabilidade. Bem, então é melhor parar com isso. É melhor parar com essas ameaças, com essas coisas que o diabo gosta.
Então veja, casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Mesmo, muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é a verdade, que ministros, muitas vezes, safa-se da responsabilidade de tomar uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se, quer dizer, correm, dessa responsabilidade. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Parando aqui um pouco. Geralmente, um pastor, você vê por aí, eles são empregados daquela denominação, daquela igreja. São assalariados, têm carteira assinada, têm 13º, têm férias, têm aposentadoria. Agora, uma vez como empregado, é claro que eles têm que se portar com as regras daquela religião, daquela firma religiosa. Entende? Agora, quantos gostaria de ensinar a Bíblia, falar o que está escrito, porque este é o dever de um ministro. Mas pensam, e meu posto? E meu ticket de refeição? Então, a pessoa está fugindo do compromisso que é com as Escrituras, de dizer a verdade ao povo, mostrar a palavra. Entende? Uma certa vez alguém disse, bem, eu sei que vocês ensinam, pregam a verdade, que não há o que dizer, mas o que é que eu vou comer? Do que é que eu vou viver? Esse é o grande medo. Quando em suas consciências sabem que estão errados. Eles estão fugindo do dever que, com as Escrituras, com o povo, conscientemente estão levando o povo à matança espiritual, levando as pessoas ao inferno. Ou vocês acham que o que manda a pessoa para o inferno é os bares e as drogas? Não. Creio que foi na mensagem de Tiatira, há uma das eras, creio que é Tiatira, que diz que até vendia suas almas. Porque a pessoa está vendendo a alma do povo com o ensino errado, para agradar a sua religião, para seguir a regra de sua igreja. E as igrejas não querem qualidade, elas querem quantidade. Quantidade, porque a quantidade lhes traz status. A quantidade lhes traz recursos. E Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Isso é o que Deus olha. Então, aquele receio de pregar, a dizer a verdade. E há muitos que nem se interessam, não creem. Não creem. Entende? Vive para agradar ao povo. Ora, Jesus disse, se nós buscamos glória dos homens, como pode Deus nos dar da sua glória, se buscamos a glória dos homens?
o elogio, o aplauso. Então, a maneira de assumir a responsabilidade é tomar a palavra. Tem que dizer, tem que dizer. E você, como um cristão, tem que aceitar. Você é passivo de correção? Então, meu irmão, não pense você que você está acima de qualquer pessoa. E nem o pastor está acima da Bíblia. A mesma Bíblia para ele e a mesma para vocês. É a mesma para vocês. Então, por que não aceitar a correção? Por que não aceitar a disciplina? Quando as Escrituras diz quem não aceita é porque é um filho bastardo, quer dizer, ilegítimo. Não é um filho de Deus. Então você veja, as pessoas estão sempre o quê? Fugindo das responsabilidades, seja de casa, seja ministério, e assim por diante. Mas encarar responsabilidades, às vezes, nos esfola a própria pele fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho, essas criancinhas, não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Porque a Bíblia disse, poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo e deixam que as crianças façam o que querem. Eu vou entremeando com meus comentários. Pais permite às crianças fazerem o que bem quer. E não acompanha, não disciplina. Eu lembro da minha mãe, e eu usei esse estilo. Quando a gente errava, vem cá. E quando eu via pegar a cinta, eu sabia o que era. Não era a pantufa, não. Não era uma chinelinha de pano, não. Que mais faz barulho. Vem cá. Você fez isso, 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 isso. E dizia aí, ajoelha aqui. Na minha mão. Eu me pegava na mão. Você fez isso, isso, por isso você vai apanhar. E dava aquele sermão, e aí no meio do sermão, aquela cinta dobrada caía, uma por outra. Mas não era surra ainda, não. E quando a gente colocava a mão, porque existe a popa, é ali que a coisa tem que bater. Tire a mão. Tire a mão, não apanha mais. Depois do sermão, aí a coisa vinha. E vinha, viu? Então, na hora não é bom. Não é bom. Mas quando a gente cresce, a gente fica arrependido de não ter sido corrigido quantas vezes merecíamos e fomos poupados. Não é isso? Então, veja vocês, eu penso que o Estado, entende? Ele quer assumir o que não compete a eles. A criação da família, ao estatuto da criança.
Mas tem obrigações dentro desses estatutos? Existem as obrigações, a tal ponto que há filhos que ameaçam, eu vou quer dizer, reclamar. Gente, então vai correndo. Aí que devia apanhar. Primeiro, eles não vão dar o exemplo, o Estado, os representantes, vocês verem a corrupção, pouca vergonha. Eles querem interferir até na criação. E eu digo, pé de galinha não mata pinto. Surra do pai e da mãe não mata filho. E se não o corrige agora, mais tarde, quem é que vai? Ele vai apanhar. Ali fora da própria polícia, sei lá de quem. Então o Estado anda se interferindo muito em setores que não deveria se interferir. Sendo que não dão conta nem do setor deles, a saúde, a buscar a ver o emprego, dar a solidez para a comunidade. Eu não sou a favor da interferência do Estado na vida do lar. Tirar a responsabilidade dos pais. Se eles não atendem nada, como é que chama essas mulheres aí que conselho tutelar, é isso, é? É isso? Ora. Agora, chicotear, dar uma boa surra, uma coisa disciplinar, tudo bem, esse é o certo. Agora, espancar, aí é outra história, aí é caso de polícia. Há um centro, um limite, e você que é homem sabe que tem força, modere a tua força. Mas à medida que a criança vai crescendo, é que ela precisa ir assumindo mais e mais as responsabilidades. Às vezes a mãe entende com coisinha ali, a criança ainda de fralda. Não, deixa o corinho dela ir engrossando mais. E o pai não fuja, não. Você tem que estar mais presente na criação dos seus filhos. Entende? A mãe se desgasta, vem com eles o tempo todo. Mas quando eles estão já com o corinho mais grosso, 9, 10, 11, 12 anos, 13, cadê o pai? Se é homem, você tem que assumir mais a tua presença junto aos seus filhos. Homem, a mãe fica mais com as filhas. Ambos ficam, mas de uma maneira, vamos dizer, mais vigilante, mais de perto, acompanhar. A verdadeira, hoje se joga culpa no governo, na pobreza, ou isso, ou aquilo, por isso que sai bandido. Ora, os piores bandidos não vêm da pobreza, os piores bandidos estão de colarinho branco lá em cima. Um deles rouba o que todos os demais ladrõezinhos do país roubariam em um ano, o camarada lá em cima de uma pancada só rouba tudo, mais do que eles. São pessoas que, entende? E querem assumir. E as nossas leis precisam de mudanças. Mas como mudar? Se eles administram as leis para si próprios, para os seus benefícios. Por exemplo, alguém deve, não pode cobrar no lar porque ele está descansando. Não pode cobrar no trabalho porque está trabalhando.
elas são feitas pelos deputados e aprovadas pelos senadores. Entende? Não há ordem, não há disciplina. O que diz a nossa bandeira não se cumpre. Ordem e progresso. Não há ordem. Como vai haver progresso? Bem, vamos deixar lá, senão o sermão fica comprido, né? E vem a lei da palmada, e aí é fulano ensinar. Ora. Os direitos. Qualquer coisa que olha para uma certa classe aí, você é homofóbico? Homofóbico quer dizer medo de quê? Quer ter sua sem vergonha? Isso? Vamos ter, escondido. Não vamos querer que eu fique batendo palma. Aceitar. Não. Entende? Ninguém é obrigado a aceitar isso. Querem suas poucas vergonhas? Agora, mulher com mulher se beijando, homem com homem, essa pouca vergonha. Ah, tem direito. Mas vão para os motéis, vão para lá. Vão para onde? Vão para os lugares próprios disso. Não é a porta da minha casa. E nem diante dos seus filhos. Eu acho a sociedade muito passiva. Quer dizer, muito compreensiva. Essa democracia muito mole. E quando a democracia fica aquele mimimi, sempre vem uma ditadura depois, ou meio ditadura. Olha a história, por que Hitler se levantou? Por que Mussolini se levantou? E as pessoas estão cansadas desse mimimi, querem uma mudança. Por isso que é um certo deputado aí que fala o que eles querem. E a gente vê pessoas prometendo, nós estamos vendo a política, prometendo fazer isso, fazer aquilo. Eu pergunto, por que quando era governador não fez nada? E agora vai fazer? Se nunca fez a vida toda, vai fazer? Ora, e eu recomendo, já que eu estou falando isso, eu quero recomendar a vocês uma coisa. É preciso ter cuidado em quem você põe o seu voto. Não vote em ninguém que esteja comprometido ou acusado de corrupção. Vote em pessoas que estão começando, vão começar. Entende? Ah, vai ser ladrão, mas pelo menos os velhos já estão ricos, deixa os mais novos, então, ter sua oportunidade. Já que tudo é isso. Então, vocês, esse assunto, votar para esquerdistas, entende? Para melancia, por fora é verde, por dentro é vermelho, é comunista, vocês têm que ter cuidado. Eu não me comprometo com nenhum esquerdista e nenhum direitista também. De entre os males, a gente escolhe o menor. O esquerdista, o socialista, ele é o comunismo brando. É aquilo que o Chávez fez na Venezuela e o Maduro está levando a cabo, tirando os bens do povo. E é o Estado que controla. É o Estado que domina. É o que querem fazer. Então, cuidado com as certas gentes aí. E evangélicos não deveriam se meter. Púlpito não é lugar de político. E nós vemos aí se vendendo para cabos eleitorais.
Vocês é livre, mas veja aonde põe o vosso voto. Aonde põe o vosso voto? Em quem? Não votamos em partido, votamos na pessoa. Já que o Brasil é obrigatório, então vamos cumprir nossa obrigação, não é certo? Mas lembre-se disso, o Estado sempre quer ditar o que você tem que fazer, criar seus filhos. Veja as cartilhas, o que eles jogaram aí. Começa lá na infância. Fazer as suas leis, fazer de nossos filhos o quê? Fazer de nossos filhos gays, lésbicas e assim por diante. 54. Mas, como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram, sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. O que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima. De modo que você tem que ser expulso em algum lugar, veja. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer, bem, vou aqui, não volto. Volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela. Examine as Escrituras. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Sendo trazido na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa, Deus está obrigado a cumprir essa promessa. E quando ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade, de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Que tal vocês, luteranos? Quantos luteranos tinham medo As pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero. Quando ele apareceu com justificação, veja o que isso lhes custou. Talvez a própria vida, por sair e confessar Jesus Cristo, tornar-se um luterano. Veja vocês, metodistas, como costumavam ser. Vocês eram todos chamados de santos roladores, suponho que saibam disso. E entravam no espírito e se agitava para lá e para cá e dizia que eles estavam com agitação. Isso não era os pentecostais, isso eram os metodistas, muito tempo atrás. E eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de Deus e jogavam água no rosto deles e os abanavam. Com leques, achavam que desmaiavam. E agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. Mas vocês tinham suas mães e pais, tinha que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos ou rejeitava-na. E vocês, pentecostais, que receberam a restauração dos dons, quando o batismo do Espírito Santo apareceu, com falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja. Ora, os metodistas quiseram expulsá-los e expulsaram mesmo, mas vocês tiveram que encarar isso. É uma coisa que tiveram que fazer. E o assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que era verdade, vocês têm que encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito.
você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem que encarar estas coisas muito bem. E quando você, então, vê, neste dia agora, quando a palavra de Deus fez estas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você tem. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Disse, alguma atitude tem que ser tomada. Ele está falando, e a mensagem, quer dizer, o batismo, e a mensagem agora que Deus tem enviado, a palavra restaurado. Vocês têm, como disse o profeta, o dever de encarar essa verdade tal como é. E não tangenciá-la, quer dizer, cortar a volta, dar um jeitinho, acomodar dentro daqui e dali para agradar A, B ou C, ou a tua própria carne. Nós temos que ser firmes e retos. Amém. Firmes e corretos, lutar, manter a linha. É uma responsabilidade. Agora, como diz ele, você encara ou deixa ela de lado, né? Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. Ou você está mais distante ou mais próximo de Deus. Toda vez que você entra ou vai lá fora. Como é fácil das pessoas se safarem, quer dizer, se correr da verdade, né? Destas coisas. E quero que pensemos nestas quando começarmos os cultos oficialmente amanhã à noite, que quero que você note quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito disso, tem que haver uma resposta. Irmãos, eu ainda teimo em ficar aqui, encarar a mensagem, a palavra, como a palavra de Deus, como o absoluto, quer dizer, o seu tudo. É a palavra final na questão de fé, é as Escrituras. Quando você, irmã, você não veste decentemente, se tem uma coisa que é nojento de ver, essas saias com esses rachados atrás. Seu vestido começa de onde terminou ali o rachado. Então não é comprido. Põe um leque, fecha aquilo. Põe um outro pano ali, é melhor do que você estar mostrando a cova dos teus joelhos, a entrada de tuas pernas. Não safe da verdade, tome a verdade. Não ande aí no limitezinho, não. O que é que vocês têm a ver com esses estojos de pintura? Uma cristã não tem essas coisas, não. Entende? Claro que você quer o seu creme, essas coisas, sim, mas mudar a cor da unha, mudar a cor dos lábios, a cor da pele, a cor do cabelo. Sua idade é essa idade já de cabelos brancos, encare. Agora, se o marido não acha bom lá, e há pessoas que são jovens, mas que pinte-o da mesma cor do cabelo. Não vai virar você uma loiraça forçada. Entende? Isso está demonstrando que uma vaidade. É a mesma coisa o uso de joias.
Ah, não tem isso em meu coração. Vai plantar isso para frente. Entende? Pressiona o marido, pressiona isso, e tem marido que é uma água mole. Força a mulher a ter as coisas. Ah, fulano, a irmã Brana tinha, fulano tem. Gente, olha para a irmã Brana quando às 3 da madrugada, neve caindo, e alguém ligava para o irmão Brana, ele, ó, querida, vamos levantar, orar por alguém que está em necessidade? Veja ela ali com esse colar. Tá bem? Então fica achando jeitinho para isso, para aquilo, para justifica. Creio que foi semana passada, domingo, nós falamos sobre essa geração comprometente. Foi isso? Foi domingo pela manhã? Entende? Uma geração fraca, vai se dobrando diante de tudo. Não, você tem que ser firme, ser uma estaca, um esteio. Entende? Isso é o que você tem que ser, sincero contigo, diante de Deus, sincero com as pessoas. Tem gente que é sincero só com os outros, mas quando é para si, seja primeiro contigo. Então é fácil a coisa se safar, dar volta, acomodar. E se tem, e olha que há pessoa, essa geração, nós vemos as crianças hoje, jovens hoje, têm justificativa para tudo. Argumenta, a gente que é velho fica até sem saber o que dizer. Explicam e aquilo arrasou e se justificam. Olha, um dia você vai chegar diante de Deus e ali você não vai dar conta de se justificar. Não pensa que as obras, os atos vão falar mais do que as tuas palavras. Onde você já viu um réu falar? Em um júri. O que vai falar é as obras dele. Assim será no dia do juízo. E as tuas obras que vão falar. É o teu viver, é o teu diário. Sua vida diária. Digamos, por exemplo, se eu dissesse que iria em direção oeste aqui, e você me indicasse para ir nessa direção, bem, de repente eu passaria o meu alvo direto e também estaria indo para o noroeste. Bem, se alguém me indicasse para ir nessa direção, e eu fosse naquela direção, novamente eu passaria do meu alvo. Fosse em direção ao sudeste, não ao sul, ao sudeste. Ora, enquanto houver uma dúvida, que direção fica o oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. Quer dizer, é aqui, não é mais aqui. É aqui, não é mais aqui. E quando estas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Isso mesmo, tem que estar aí. E quando vemos algo ser apresentado, acho que em vez de apenas fugir disso, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como essa, eu não poderia crer nisso. Por que não toma a Bíblia e senta-se e a encara? Estude-a. Você está aqui na reunião agora, apenas dê uma olhada nela, na Bíblia, né? Verifique-a.
Você próprio com a palavra, verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-la contar a verdade. E ela tem que contar a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Quer dizer, há uma resposta, e a resposta é onde? Nas Escrituras. Não é o que disse fulano, vamos à resposta, o que diz a Bíblia, o que diz a mensagem. Entende? É nisso que temos que confrontar. Às vezes, como diz o profeta, alguém pode pintar um quadro muito bonito. Uma vaca em cima de um pé de maçã, trepada lá em cima de um pé de maçã. Pode pintar uma vaca linda, um pé de maçã forte, bonita, não é? Mas você já viu vaca em cima do pé de maçã? Há pessoas que têm quadros lindos, porque toda cores são bonitas. E pega da mensagem e dá a tonalidade que quer. E põe as figuras aonde quer, mas estão fora do seu lugar. Entende? Então, o que é deslocar a palavra? Deslocar a palavra é criar um monstro. Por exemplo, o corpo humano, como chama? Esses quebra-cabeça, né? Põe ali os quebra-cabeça, está tudo misturado. Que tal se eu pego o pé daquele quebra-cabeça e ponho no lugar da orelha? E a orelha eu ponho aqui no lugar do dedão. Eu pergunto, é tudo corpo? Orelha pertence ao corpo, pé pertence ao corpo, mas está fora do seu lugar. Está fora do seu lugar. Nós temos que ter cada coisa no seu devido lugar. Por isso o profeta fala dos 3 deveres. Você nunca deva deslocar a palavra, interpretar mal a palavra, e qual a outra? E aplicar mal a palavra. Isso aqui, esse quadro é bonito. Há pregadores, irmãos, eu vou dizer aqui, são muito técnicos. São muito técnicos. Tem as suas técnicas direitinho ali, cada coisinha, e querem esmiuçar, entende? E profundamente esmiuçar. Suas pregações são técnicas. Já não tem mais aquela unção. E é preciso que um pregador, ele tenha a sua linha, pode ser um tanto técnico, mas precisa da unção. Não deixar a palavra também e buscar só a unção e falar abobrinha. Não. É preciso ter o equilíbrio certo. A maneira certa. Então, e quando você vê uma pessoa que é super técnico, você pode saber que não demora muito. Algo que não é bom vai se manifestar. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. Nele, Cristo, toda a verdade, nele, Cristo, toda a plenitude. A consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Jesus Cristo, porque ele foi Deus manifestado na carne. Agora, quando encontramos estas coisas, no entanto, quando somos confrontados e entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas
e fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos na Bíblia e vemos que isso foi prometido para esta hora, então, quando vemos essas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos. Agora, muitas pessoas concordam, muitas pessoas dizem que é certo, mas isso não torna o quê? Não é por essa coisa que você é responsável, como disse, quer dizer, não é por concordar, dizer é certo, que vai fazer aquilo, dizer que você está certo. É preciso pôr em prática. É preciso pôr em prática. Então, quando vemos a Escritura nos dizer a palavra, entende? É preciso que aquilo seja transformado em ações. Entende? Em ações, em obras. Não é porque eu creio que isso é certo. Isso não é porque você crê, é o que ele está dizendo. Que isso vai fazer com que você esteja certo. Se eu fosse jovem procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher, ora, moralmente ela fosse uma rainha e amável, e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo o que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela de ser minha esposa. É a mesma coisa que a mensagem. Você pode dizer, ela é certa, ou isso, aquilo, ou aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é a verdade, mas você tem que aceitá-la e ela tem que se tornar parte de você e você parte dela. Você tem, então, ela é sua. A mensagem é isso. Não é só palavras e intelecto. Quando você se casa com esta certa mulher que você escolheu, vocês são um então. E é assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem. Quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis? Para o Jonas destes dias, 900 deles, quer dizer, 900 denominações, algo assim. Navios que tomam a rota fácil, não querem encarar. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias vocês perecerão se não se arrependerem. Ele detestava fazer isso e pensou, aqueles gentios é difícil saber o que farão comigo. Mas ele teve que encarar isso. Está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarsis. Foi para o casco do navio, o sótão, né? E adormeceu. Tomou a rota fácil. É um caminho fácil. É um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. E esse é fulano de tal e beltrano, e o mundo olha para você, é fácil de andar pelo caminho popular.
Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade, é aí mesmo. Como temos muitas vezes cantado aquele hino antigo, aquele antigo cântico, quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. Mas, deixe as ondas começarem a se encarpelar, deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então, o que se faz? Como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela voltando da igreja. Disse, o que a senhora fez? Disse, eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Quer dizer, enquanto a rédea estava indo, ela confiava. Enquanto as coisas iam bem, confiava. E depois que a rédea arrebentou. Bem, é essa hora de confiar no Senhor. Depois que a coisa arrebenta, né? Depois das rédeas rebentarem. Confia-se nas rédeas até rebentarem, sim. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir na vida. Pois é fácil, as não responsabilidades. Simplesmente vai deslizando, tudo corre a seu favor. Todos gostam de você e você é um. Ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Agora, isso é como pano de lavar louça, isso mesmo, sim. Sem firmeza, sem consistência. Ora, qualquer um, não me importa quem você seja e qual seja a sua posição quanto a certos assuntos. Na realidade, gente que pensa decentemente o considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo. Isso mesmo, não importe. Tome uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, e seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade. Deixe-a colocar-se como uma dama. E se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará. Absolutamente, nós apreciamos uma coisa que alguém tinha que, creia ser a verdade, seja de posição quanto àquilo que acham ser certo. Como são sem personalidade, é assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais, a ponto de pensarem que tudo que tem que fazer é unir-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro ou fazer uma coisinha, pular para lá e para cá, gritar, ou algo assim, chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus, neste mundo presente. É um constante queimar de fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidades. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Então, irmãos, vamos deixar aqui para continuar numa outra hora própria. Mas vocês vejam, é preciso
como pregou o profeta, que fé é obra expressada, não é? Você crê, você expressa. É o seu viver, é a sua vida, é o seu caminhar. Não é o falar. Mas lembre-se que hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo só de falácias. Eu fico observando essas mensagens que às vezes mandam aí para a gente até, palavras lindas, cartõezinhos lindos. Ora, se o mundo fosse um pouco isso que eles tanto falam, seria diferente. Mas é só conversa bonita. A vida conta outra história. Você tem que viver o que você crê. Você tem que se esforçar, fazer a sua parte. Então você crê, obra é fé expressada. Não é que vamos expressar obras para comprar Deus, entende? Para encontrarmos graças diante de Deus. Não, não é assim. Mas as obras expressadas, ela já é a graça de Deus te ajudando a se expressar. Então é isso, é assumir responsabilidades, não é correr, safar-se, quer dizer, se desviar, fugir delas. Assim como no natural é preciso você encarar as coisas, na vida espiritual deva ser encarado as coisas com a mesma sinceridade, humildade e firmeza. Vamos ficar de pé. Nós saudamos a todos os nossos irmãos que estão na internet, Torres, Rio Grande do Sul, Goiânia, Botucatu, Uruguai, Florianópolis, Boa Vista de Roraima, Abaetuba, Joaçaba, Alvorada, Vila Velha, Portugal, Bom Jesus, Brasília, Cordeirópolis, Nova Petrópolis, Guaíra, Navegantes, Santa Gertrudes, São Miguel do Oeste, Lisboa também, Portugal, Gravatá, São Miguel do Araguaia, não dos Arcanjos, né? Nova Serrana, Criciúma e Paraupeba, Pará. E há muitos outros. Que Deus abençoe. Eu saúdo a todos vocês. Amém? E vamos agradecer a Deus. E ao mesmo tempo eu quero apresentar esses pedidos de oração. Eu não vou ler, mas Deus sabe cada um deles, por que as pessoas pediram oração. Pai, primeiramente queremos lhe agradecer pelo mensageiro por quem o Senhor nos falou, e hoje podemos ter essas mensagens gravadas, e mesmo impressas. Isso é um privilégio, Senhor, que o Senhor nos tem dado nesta era da tecnologia. Pedimos que o Senhor faça com que ela salte do papel para os nossos corações, para nossas vidas. Senhor, abençoe os teus filhos e ajude cada um a pôr em prática, Senhor, não fugir da verdade, não fugir do seu dever, mas pagar o preço, assim como aqueles verdadeiros cristãos dos dias de Lutero. Quantos deles pagaram com a própria vida, Senhor, perderam tudo que tinham, mas guardaram esta palavra em seus corações. Ó Deus, faça-nos firme, faça cada criança, cada jovem, cada irmã, cada irmão, cada um deles serem firmes contigo. E agora também apresentamos a Ti esses pedidos de oração. O Senhor conhece cada um deles
e as suas necessidades, e nós colocamos todos em tuas santas mãos. Abençoe esses lares, abençoe a fé de cada um, dê a saúde para aquele que está doente, enfermo. Ó Deus, e venha guiar aquele que precisa da tua orientação, não sabe para que lado tomar, mas que o Senhor possa ajudá-los a tomar o lado certo. Deus, os recomendo todos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.